Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Vocês vão bem? Passando bem o final de semana, como sempre, é claro. Né? Estamos chegando às festas natalinas, ano novo, e isso vai dando um ânimo também. Se bem que eu digo para os meus colegas advogados e estagiários, alunos, que não funciona bem assim na nossa profissão. Né? Recesso não funciona bem assim. A gente continua trabalhando e principalmente estudando. Porque vem aí concurso, vem exame de ordem, é petição, é recurso, nem tudo para na justiça. E hoje eu vou abordar com vocês um dos assuntos, o meu predileto e um dos assuntos mais importantes de direito constitucional, tá? Qual seja controle da constitucionalidade. Como é um assunto bastante extenso, eu quero falar hoje de teoria geral, tá certo? Então a gente vai falar sobre teoria geral do direito constitucional em termos de controle da constitucionalidade. Vocês vão até perdoar, está um pouco esvoaçante aqui, tá certo? Mas a verdade é que está um calor do inferno aqui em Campinas e região, então eu estou com um ventilador aqui ligado pertinho de mim, tá certo? É isso. Muito bem, vamos lá? Controle da constitucionalidade. Existe uma abordagem muito diferente sobre o controle da constitucionalidade quando a gente fala em graduação e pós-graduação. Na graduação, a gente trata o controle estudando o controle brasileiro misto, não é? Concentrado, difuso, que nós vamos ver outros sinônimos para eles também. Já numa pós-lato sensu, você vai fazer um direito comparado, você vai verificar como é que funciona só o concentrado, só o difuso, o misto em outros países, quando existe uma corte constitucional ou não. Entrando já no estrito sensu, mestrado, a gente começa a estudar coisas bem mais profundas a respeito de como é que o controle da constitucionalidade é feito por meio da sociedade, como é que ele trabalha num sistema autopoético e alopoético. É isso mesmo. Por isso que é mestrado, amigo, porque a terminologia não é fácil. São sistemas abertos e fechados de interpretação da Constituição e o povo interpreta, o poder interpreta, a imprensa interpreta. Então, quer dizer, a sociedade como um todo faz a interpretação da Constituição para que ela possa ir se renovando quando necessário, porque a gente sabe que deve ser um documento mais preservado. Não pode mudar o tempo inteiro como decreto, resolução ou mesmo leis ordinárias, ok? Ele deve ser preservado o máximo possível. O controle da constitucionalidade, portanto, é aquele exercício exercido pelos três poderes, é isso mesmo, pelos três poderes, de forma típica pelo Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, e de forma atípica pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Nós vamos começar falando do Poder Judiciário, tá certo? Eu estou até aqui num dos recintos do escritório, sala de reunião, onde eu tenho dois quadros. Eu tenho dois quadros do Van Gogh, um aqui é vermelhão, vai ser o nosso concentrado, e tenho aqui o verdinho, que é o nosso difuso, tá certo? Para vocês não esquecerem que nós trabalhamos com um sistema misto, e aqui misto e colorido. Então é o seguinte, primeira coisa, o artigo 102 da Constituição, desde o 101, já vem dizendo que o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, é ele que deve verificar realmente se a Constituição está sendo cumprida, principalmente em termos do quê? De atos e normas, ok? Agora, uma dica importante para vocês em relação a controle concentrado e controle difuso é que o nosso controle concentrado, ele também é chamado de concentrado porque ele é concentrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ele não obedece à pirâmide do Poder Judiciário, desde a primeira instância e vai subindo. Ele se concentra diretamente. As ações, os instrumentos são protocolados diretamente no Supremo Tribunal Federal. São os 11 ministros que vão examinar isso. Ou cada turma, ou o plenário, ou todos eles, tá certo? Muito bem. Já o controle difuso nasce de forma diferente. Ele nasce em cada uma das varas, e seja lá de que ramo do direito for. Pode ser trabalhista, pode ser administrativo, pode ser tributário, pode ser civil, pode ser criminal. Então, quer dizer, ele começa de forma difusa. Então, concentrado no Supremo e difuso pelas varas distribuídas pelo Brasil inteiro. Juízes de todos os ramos recebem petições iniciais ou contestações
nas quais deverão existir o quê? Os pré-questionamentos de inconstitucionalidade. Tá? Eu vou falar disso depois quando a gente falar só sobre o difuso, mas vocês já vão entendendo. No difuso, naquele que é concreto, você precisa na petição inicial ou na contestação já fazer a pré-arguição de inconstitucionalidade, para não usar disso como um ato protelatório na hora que chegar num recurso especial ou numa apelação, só para ganhar tempo e ocupar também o precioso tempo do Supremo Tribunal Federal, ok? Então vamos lá. O controle concentrado, que trata da legalidade, não é, de atos e normas, ele também é chamado do quê? De controle direto, porque é direto no Supremo Tribunal Federal, e também é chamado de controle abstrato. Eu acho esse conceito um pouco mais denso para dar. Por quê? Porque ele fala sobre o conceito da norma. Ele não fala sobre a aplicabilidade, sobre o que a norma causou. Isso é o controle concreto, é o outro, é o difuso. O controle concentrado, ele se concentra na abstração da norma, na ideia que a norma traz. Se essa ideia é constitucional ou não, se essa ideia fere ou não a nossa Constituição. Por isso ele é chamado de abstrato, porque ele é tratado no mundo das ideias, do conceito constitucional. Perfeito? Ok? Já o controle difuso é chamado de controle indireto. Por quê, João? Porque ele não vai direto para o Supremo, pessoal. Hello! É só pensar. Ele é indireto porque ele começa nas varas, vai passando por tribunais de justiça, ou tribunais regionais federais, por exemplo, ou o Tribunal Regional do Trabalho, até chegar no Supremo Tribunal Federal por meio do quê? Qual é o instrumento? Já vou adiantar. Recurso extraordinário. Por isso que ele é chamado do quê? De controle indireto ou difuso. Difuso, não é concentrado, é difuso, ok? Acho que isso está bem claro, ficou bem bacana, bem legal. O que eu quero falar com vocês agora é o seguinte: quem são os legitimados? Quem é que pode ingressar, não é, com os instrumentos, com as ações cabíveis no controle concentrado? Esse rol, né, ele existe para a gente no artigo 103 da Constituição Federal, 102, 103 da Constituição Federal, onde vocês vão encontrar o seguinte: quem pode propor a ADIM, por exemplo, que é um dos instrumentos? Quem pode mover o controle concentrado? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, tá certo? Por 50% mais um dos seus membros, com votação sobre isso, e também do Distrito Federal. Não esquecer, isso é pegadinha de prova, da Câmara Legislativa. Ela não chama Assembleia Legislativa. No Distrito Federal, esse órgão chama Câmara Legislativa. Isso é pegadinha de concurso. Fique esperto, Distrito Federal é diferente, ok? Também temos quem? Governadores de Estado, temos o Procurador-Geral da República, que pode por si, ele sozinho pode entrar com um instrumento, tá certo? Com uma das ações cabíveis no controle concentrado. E ainda temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, cai sempre no exame da ordem essa pergunta, e o pessoal acaba se enganando em termos de conselho. É o Conselho Federal da OAB, porque representa o Brasil. Se é abstrato o controle, ele tem que representar o território nacional, tá certo? Ou um grupo, e não apenas um caso, mas uma entidade de classe que vem logo em seguida. Partido político com representação no Congresso Nacional. Então não é só Câmara, não é só Senado, com representação no Congresso Nacional. Perfeito? Tem discussão jurisprudencial para isso. Mas, na maior parte das vezes, a interpretação é Congresso. Congresso são duas casas, amigo. Então, é representação no Congresso, ok? E aí a gente tem as entidades de classe, confederações, sindicatos, com representação nacional. Perfeito? Nacional. Então, não é regional, é nacional. Essas entidades podem entrar sobre assuntos que cabem a elas. Isso é muito importante sacar. Isso é uma jogada legal de você entender, e não é difícil de entender. Por exemplo, um presidente da República, uma mesa do Senado, mesa da Câmara, eles questionam qualquer matéria,
Qualquer norma, qualquer ato, eles podem questionar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Tá? Já a entidade de classe, por exemplo, não. Sindicato, confederação, só pode questionar normas que afetem diretamente os interesses deles. Então, se é algo a respeito de uma norma esportiva, tem que ver com aquele esporte, Confederação Nacional de Futebol, CBF, enfim, tá certo? Brasileira de Futebol. Esse é o ponto. Assunto específico daquela confederação, daquele sindicato nacional. Ok? Muito bem. Já em relação ao instrumento do controle difuso, como eu já havia adiantado, é o recurso extraordinário, que vai ser utilizado no decorrer do processo, ou dos processos, até que ele possa ser examinado por uma turma do Supremo Tribunal Federal. Se houver necessidade, for o assunto originário, como nós chamamos, a primeira vez que algo é questionado dentro do Supremo, então nosso colega controle difuso vai exigir a união de todos os ministros para que isso possa ser discutido em plenário. Tá legal? Essa é a diferença. Muito bem, instrumentos. Agora sim, então nós já sabemos quem é que pode. Né? No caso do recurso extraordinário, qualquer parte, em qualquer processo, desde que faça o pré-questionamento na inicial ou na contestação, pode chegar, né, ao Supremo Tribunal Federal, dependendo aí do exame de admissibilidade que o STJ faz, uma Câmara do STJ faz, para saber se os requisitos necessários estão ali. Tá certo? Aí ele sobe para o Supremo e ali ele é analisado, também dependendo se existe uma repercussão geral, ou seja, se aquele assunto tratado no recurso extraordinário também acolhe outros casos em andamento, para poder ter um caráter social. Perfeito? Ok? É isso. Também não é difícil. Em relação aos efeitos, também completamente diferente. Enquanto no controle concentrado, né, o nosso vermelhinho aqui, enquanto no concentrado eu tenho uma situação de efeito erga omnes, o que significa isso? Para todo mundo. Então, uma decisão dada numa ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, numa DPF, já vou falar sobre isso, isso tem efeito erga omnes, cara. Isso vai pegar todo mundo. Isso tem efeito nacional, vale para todo mundo, é erga omnes e é vinculante. Então, essa decisão do Supremo, no controle concentrado, ela vincula todos os tribunais e órgãos administrativos abaixo do Supremo a seguirem aquela decisão. Isso é efeito vinculante. Ok? Perfeito? Muito bem. Ele tem efeito vinculante e erga omnes. Já em relação ao nosso controle difuso, que é o verdinho, nós temos uma situação diferente. A parte que reclama e consegue chegar com o processo até o Supremo, com recurso extraordinário, vai ter, obviamente, vai colher os efeitos para ela. Então, os efeitos são chamados como interpartes. Interpartes para a parte que está peticionando, ok? Ou se defendendo, tá certo? Existe exceção aí quando o Supremo percebe em plenário que essa decisão do recurso extraordinário pode resolver diversos outros casos que estão em andamento, tá certo? E aí, por uma votação interna, eles podem chegar à conclusão de que vale a pena dar um efeito erga omnes para a decisão daquele recurso extraordinário. Mas isso é exceção, e como nós estamos falando de teoria geral, eu falo disso quando a gente tiver a nossa aula dica sobre controle difuso especificamente. Aí a gente fala sobre uma série de outras coisas, decisão monocrática e assim por diante, ok? Vamos voltar para a teoria geral, na qual eu quero agora abordar com vocês rapidamente, para dar o nosso tempo, né? Que a aula não ficar muito comprida. Eu quero falar com vocês sobre os instrumentos. Então, controle concentrado. Tem alguns. Controle difuso tem um. Começa pelo difuso. Começa guardando pelo difuso. Recurso extraordinário. Ponto, nego. Acabou. Tá? Controle concentrado. Esse não. Ação direta de inconstitucionalidade. ADI. Antiga ADIM. Tá? Mas hoje é tratada de ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. Vai questionar que a norma ou o ato é inconstitucional, fere a Constituição. Ao contrário dela está a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade.
Nesse caso, a pessoa interessada, né, o legitimado, ele está interessado em confirmar que aquela norma ou aquele ato praticado, a norma publicada ou o ato praticado, realmente estão de acordo com a Constituição. Raciocina. Obviamente que isso só pode acontecer, né, se a norma ou o ato já estiver em questionamento dentro de várias situações práticas. Então o sujeito, já entendendo que aquilo pode ser questionado, entra com uma ação direta de constitucionalidade para garantir a vigência da norma. Sacou? Para que ela serve? Não é por nada que ela está lá. Okay? Temos também a DPF. Vocês lembram o que é? Não? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa é a mais genérica que tem e é a segunda que mais entra no Supremo. Principalmente por entidade de classe e sindicato nacional, tá? Confederações, etc. Questionando assuntos de interesse pessoal que ferem a Constituição Federal, tá certo? Então, ela é quase uma mistura, para mim, pelo menos, como professor, ela é quase uma mistura do concentrado com o difuso. Houveram alguns vetos à lei, na época, que estragaram um pouco esse controle via a DPF. Ele acabou virando um controle muito mais político do que um controle científico. Tá? Quando a gente falar a respeito só do concentrado, eu falo um pouco mais sobre ela. Tá ok? Prometo para vocês. E temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que hoje é chamada de ADO. Ação direta por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade, faltou o I aí, de inconstitucionalidade por omissão. João, o que significa? Muito simples. Você está vendo que um determinado assunto está previsto na Constituição, isso é importantíssimo, tá? É um assunto previsto na Constituição em que uma norma complementar vai tratar da regulamentação daquele assunto. E agora, é necessário que aquilo seja tratado e a norma não existe. O órgão responsável, seja o Congresso Nacional, seja o Ministério, seja o que for, não produziu a norma. Então só existe lá a previsão na Constituição. Esse assunto será tratado através ou por meio de lei complementar. E a lei não existe. Tá certo? Ou através de um decreto administrativo. E ele também não existe. Então no caso do ato administrativo, quando essa ação indireta de inconstitucionalidade por omissão, quando ela for julgada procedente, o órgão administrativo terá 30 dias para produzir a norma. Tá? O ato administrativo. E se for um órgão legislativo, ele não tem prazo, mas ele será intimado pelo Supremo Tribunal Federal a produzir a norma que está faltando. Perfeito? Enquanto isso, a decisão do Supremo vai suprindo essa lacuna chamada omissão inconstitucional. Ok? Bastante fácil, né? Bastante tranquilo. Eu acho que está bem sossegado. Tá certo? Muito bem. O que eu mais quero falar com vocês também é a respeito do quê? Do controle atípico da constitucionalidade, que é aquele exercido pelos outros dois poderes. O poder legislativo possui em todas as esferas, desde a federal até estadual, municipal, distrital, que nós chamamos do quê? De Comissão de Constituição e Justiça. Essa Comissão de Constituição e Justiça, ela trabalha antes do plenário para saber se existe no projeto de lei, no caso do Congresso, na proposta de emenda também, alguma espécie de inconstitucionalidade no texto do projeto e da proposta. E já aponta isso antes de dar trabalho ao plenário se reunir para votar se sim ou não aquela norma vai valer ou não. Tá? Além disso, também os parlamentares fazem algumas, a gente chama de emendinha, né? Propostas de modificação de texto por achar que é inconstitucional. A CCJ participa disso, tá? A Comissão de Constituição e Justiça. Cada casa legislativa é obrigada a ter a sua. É a comissão mais importante que tem dentro de uma casa legislativa. Tá? E ele pode também impetrar um mandado de segurança, que nós chamamos de mandado de segurança originário, questionando algum tipo de omissão ou de uma ação inconstitucional da mesa da Câmara ou do Senado no trato ou na aprovação ou não de uma norma, de um dos destaques da norma, tá certo? Então é um controle que se faz de forma atípica porque é feito pelo Poder Legislativo
e não pelo guardião da Constituição, que é o Poder Judiciário, ok? E no Poder Executivo, esse controle da constitucionalidade é feito por meio de veto ou sanção do Presidente da República, que também pode pedir que um projeto de lei seja paralisado durante um tempo por meio de uma consulta ao Supremo Tribunal Federal se há ou não uma inconstitucionalidade que ele suspeita que exista. Então ele aponta que alguma coisa está errada e faz uma consulta ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o projeto de lei fica parado. Lembrando que o presidente da República não bota a mão em proposta de emenda constitucional, lembra? Mas isso é aula de processo legislativo, que provavelmente será a nossa próxima teoria geral, ok? Eu realmente espero que vocês tenham gostado bastante. Dessa vez nós batemos aí 20 minutinhos, que eu acho que é mais do que suficiente para a gente falar um pouco da teoria geral do controle da constitucionalidade, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pega o vídeo, assiste de novo, manda pergunta e, assina o canal, cara. Vai lá, se inscreve no canal, tá certo? Sempre que sair alguma coisinha nova, vai lá, blip, tá lá o professor Dial para te ajudar, tanto nas questões de escritório quanto nas questões de estudo. Tá perfeito? Ok? Desejo uma ótima semana para vocês, tá bem? Até a próxima. Um grande abraço.